Queridos irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor André Feitosa, nós estamos aqui no nosso CBD em Síntese podcast para hoje comentarmos a lição de número 6, né, cujo título é Expressando Palavras Honestas. Expressando Palavras Honestas. Para isso, nós estamos aqui novamente, eu, juntamente com o pastor Ítalo, pastor ali na Assembleia de Deus Cidade Alta, Igreja do Setor 1, e com a professora Magnólia, que labuta ali na docência, na Assembleia de Deus, em Parque dos Eucaliptos, Igreja Apolo do Setor 25. Já quero, com muita alegria, cumprimentá-los, dando as saudações e também franqueando a oportunidade para que eles possam fazer as suas considerações iniciais. Eu vou começar pelo pastor Ítalo. Pai do Senhor, pastor Ítalo, é uma alegria tê-lo conosco novamente hoje para comentar essa lição número 6. Pai do Senhor, pastor André, pai do seu irmão Magnólia, estamos aqui para contribuir, aprendermos juntos e participarmos desse ministério que é um ministério dado pelo Senhor, o ensino da palavra de Deus. É uma honra, uma alegria estar tanto com vocês, como também com os amigos, irmãos, os ouvintes, os que estão agora participando e vendo na sua casa aí esse podcast. Maravilha, né? Pai do Senhor, professora Magnólia, uma alegria também tê-la conosco novamente, para que a gente junto possa estar estudando, né? Pontuando algumas coisas relevantes dessa lição número 6, a paz do Senhor para a senhora. A paz do Senhor, pastor André, a paz do Senhor, pastor Ítalo e demais irmãos que têm a oportunidade, né, de assistir a esse momento do podcast, da discussão da lição bíblica, da lição número 6, como já falou o nosso pastor. É uma alegria estar com os irmãos, espero que nós possamos contribuir para o crescimento do reino de Deus, para a edificação da igreja do Senhor, com mais uma lição bíblica que o Senhor tem nos presenteado para a glória do seu nome. Maravilha. Bom, para tratarmos desse assunto, nós vamos ter como base o texto da palavra de Deus que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 33 ao 37, ainda dentro daquele contexto do Sermão do Monte, né? E o texto diz assim: Eu trouxe ouviste o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, né? Nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande Deus. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não poderás tornar um cabelo branco ou preto. Aí Jesus conclui dizendo, o versículo 37, que é o nosso textual, que diz: Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Graças a Deus. É sobre esse texto que nós vamos discorrer hoje, que nós vamos fazer algumas ponderações, né? A nossa lição é a lição do número 6, e está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico que fala sobre não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. O segundo tópico diz, nossas palavras devem ser sim e não. E o terceiro tópico diz, honestidade com as nossas palavras, né? Pronto. Então, hoje o assunto é bem interessante e eu diria que bem atual. Nós vivemos na época em que as palavras são constantemente questionadas, nós vivemos a época da informação, da troca de palavras, do disse, do não disse, enfim, o assunto é muito relevante e muito atual. Principalmente nessa época de redes sociais, onde se fala muita coisa através das redes sociais, onde se propaga muitas coisas que às vezes não são verdade. Então, hoje a gente vai trabalhar esse assunto tão relevante, né? E já como uma palavra inicial, eu queria franquear aqui, dar uma oportunidade para que a irmã Magnólia possa externar também o que ela acha dessa lição, qual a relevância dela para esse contexto que nós estamos vivendo hoje. Na sequência, a gente já está ouvindo também a opinião do pastor Ítalo. Irmão André, pastor André, como o senhor colocou muito bem, né? Essa lição, ela é muito atual, porque é o valor da palavra. E eu estudando a lição e estava me lembrando que antigamente as pessoas elas eram reconhecidas pela palavra. Eu sou do interior do estado e lá na minha cidade era muito
prático isso, muito costume, inclusive, se comprar no mercadinho, no comércio local, só com a palavra, só com o empenho da palavra. Mas hoje as coisas, como a própria Bíblia diz, o pecado se multiplicou, né, o amor esfriou, e muitas vezes as pessoas não têm mais confiança, não se tem mais confiança na palavra. E como o senhor colocou muito bem, né, pastor, as redes sociais hoje expressam muito bem isso. A história das fake news, isso tudo implica em quê? Na palavra, né? Então, é muito preciosa essa lição para nós, que nós possamos realmente aprender com o que a palavra de Deus nos diz, de sermos honestos, sinceros nas nossas palavras e não fazermos juramentos, não é? Nem pelos céus, nem pela terra, ou por Jerusalém, pelo altar do Senhor. Principalmente o cristão, que como nós já estudamos em lições anteriores, que é sal e que é luz. Significa dizer que nós precisamos refletir para a sociedade onde nós vivemos a luz do Evangelho, a luz da palavra de Deus, com a verdade, e não precisamos para isso fazer nenhum juramento, porque a nossa vida deve estar, a nossa palavra deve estar empenhada em honestidade e em sinceridade. É muitíssimo importante essa lição e edificante para as nossas vidas nesses últimos dias que vivemos na Igreja do Senhor na Terra. Maravilha. Pastor Ítalo. Meus irmãos, é interessante que a Bíblia, o seu valor, ela é eterno e permanente, e essa lição, esse trimestre, ele é especial, porque ele nos dá a oportunidade de resgatar, né, ou de reavivar dentro de nós os princípios do reino. Nós vivemos aí, depois da transição entre a modernidade e a pós-modernidade, alguns paradigmas mudaram, e o relativismo ele tomou conta da pós-modernidade, ao ponto de que, para estar no imaginário social, nas consciências gerais, que a verdade é uma construção. A pós-modernidade ela legou esse conceito de que a verdade é uma construção. Embora ela tenha aspectos relativos, a verdade ela pode ter um aspecto relativo, mas em si ela não é relativista, né? A verdade em si ela é objetiva, e a gente vai ter a oportunidade de, à luz da Bíblia, trabalhar esses princípios norteadores, que são os princípios do reino de Deus. Então, embora você possa, um fato, uma verdade, ele possa ter diversos prismas, e existem diversos prismas, mas a verdade em si ela é objetiva. E essa lição nos dá a oportunidade de trabalhar esses conceitos, quando a gente vai ver isso na vida social, através dos juramentos, que eram pactos que as pessoas faziam, que as sociedades faziam, para que tivesse assim uma harmonia, uma coesão, e ela pudesse viver e não ter aí injustiças, né? Então, vamos aí entrar nesses assuntos, em nome de Jesus. Pois bem, dentro dessa perspectiva, pastor, nós vamos ver agora o que é que a Bíblia fala a respeito do juramento, porque, inicialmente, quando a gente lê esse texto, a percepção que a gente tem é que Jesus estava veementemente combatendo a questão do juramento, né? Ou seja, o juramento em si. Mas a gente vai ver no Antigo Testamento que a lei ela já previa a questão do juramento. E aí depois a gente vai entender um pouquinho, dentro desse contexto da perspectiva da moral do reino de Deus, né? Dos valores morais do reino, o que é que Jesus está combatendo? Né? Que em tese, não seria o juramento, mas sim a falta de comprometimento do ser humano com aquilo, com a sua palavra. Né? E aí depois a gente vai tratar sobre isso. Mas eu queria já dar a oportunidade, pastor e Magnólia, para a gente ver o que é que o Novo Testamento, o que é que a lei mosaica ela previa com relação ao juramento. Ela proibia, era permitido? Como é que a gente pode avaliar isso, a questão do juramento, dentro do contexto veterotestamentário? Pastor, é o seguinte, a gente tem um problema, né, uma problemática tratada por Jesus. Jesus é o nosso mestre por excelência e o padrão perfeito da revelação divina, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós.
essa revelação ela tinha vindo através da lei escrita, mas ela, com a encarnação de Cristo, a revelação ela foi total, a iluminação foi completa, e o Senhor pôde nos dizer aquilo que o seu coração pensou quando inspirou Moisés a escrever a lei. O juramento era comum na antiguidade. Nós temos aí vou trazer dois eventos bíblicos para que a gente possa refletir que não existia de primeira ordem um problema em relação aos juramentos. Quando Saul está na guerra, lá em 1 Samuel 14, você vai ver que o povo ele estava ali com muita fome e Saul faz um voto ousado, né, para que ninguém comesse, para que ninguém bebesse, até que se terminasse a guerra, e ele conjurou, ou seja, ele fez um juramento diante do povo, e todo o povo tomou aquele juramento e eles se esforçaram na batalha. Um outro exemplo mais antigo é quando Deus fala com Isaac e ele vai para Gerar, né? E há aquele problema que ele cavava os poços e sempre ia lá, o Abimeleque entulhava, e Deus fez Isaac prosperar. E Abimeleque teve que reconhecer que a bênção de Deus estava sobre a vida de Isaac, ao ponto que eles fizeram um juramento entre eles, diante de Deus, né? Que houvesse uma aliança e eles não viessem mais a brigar por aquele problema e pelo contrário, né? Numa aliança antiga, no juramento, você se tornava um parceiro, você se tornava um ajudador, ou seja, um fiador um do outro. Sempre que houvesse um problema entre ambos, o outro, a quem foi feito o juramento, iria ali socorrer. Então, era muito comum o juramento no Antigo Testamento. E quando a gente vai tratar da lei, nós temos aí muitos aspectos em relação ao juramento. Nós temos aí Êxodo 22:11, os professores podem pegar esses versículos, que tem tanto na lição como versículos que eu vou citar, que são subsídio, como Levítico capítulo 1, ou seja, o juramento ele estava regulamentado na lei. É tanto que quando a gente vai ter o expresso mandamento em Êxodo capítulo 20, versículo 7, que é não usar o nome do Senhor em vão. Então, quando a Bíblia é clara dizer que não se deve usar em vão, você tem um precedente que o nome poderia ser usado numa questão solene, numa questão séria, numa questão que fosse especificado pelas Escrituras, como é o caso de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Os irmãos podem anotar e depois verem um versículo. Está expresso no Antigo Testamento o juramento no nome de Deus. Se a gente for, eu vou aqui ler, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, eu estou aqui com a minha Bíblia, diz assim: o Senhor, teu Deus, temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome perjurarás. Então, perjurar aqui é justamente jurar, fazer juramento. Então, o versículo, ele expressa que nós precisamos temê-lo, ou seja, usar o nome do Senhor com toda a reverência que lhe é devida, por causa de sua santidade, e que, nesse sentido, usando dessa forma apropriadamente, eu poderia fazer um juramento, porque nesse juramento estaria incluído o temor à santidade de Deus e a sua justiça. Então, nesse caso, eu poderia fazer um juramento. Então, à luz do Antigo Testamento, não havia problema em se fazer juramento. Agora, o problema é que, ao longo do tempo, ao longo da manifestação religiosa dos israelitas, das seitas que nasceram, como a seita dos fariseus e tantas outras, o que houve foi que aconteceu uma reinterpretação da lei, algo que a lei não revelava, foi colocado aí pensamentos, conceitos humanos religiosos que nada tinha a ver com a lei. Então, criou-se uma problemática. Qual foi? É que a interpretação da lei foi contaminada com falsidade e com manobras jurídicas e legalistas para justamente burlar a norma, burlar a revelação, para que o homem, ao invés de estar comprometido com a verdade, se descomprometesse com a verdade. Então, isso, pastor, como o senhor fez a pergunta, à luz do Antigo Testamento, o juramento era regulamentado, mas foi uma interpretação errada, um casualismo, né? Coisa que acontece hoje
já acontecia no passado, né? As pessoas, elas são bem parciais em relação às suas conveniências, e os fariseus, eles fizeram isso. É verdade, maravilha. E aí, pastor Ítalo, vem o segundo subtópico, né? E eu já queria pedir a irmã Magnólia para ela também dissertar um pouco sobre isso, que é o propósito da lei do juramento. Nós já observamos nesse primeiro tópico que existia a previsão na lei de se fazer juramento, né? O senhor citou até um texto aí, Deuteronômio 6,13, né? Um texto similar também, está lá em Deuteronômio capítulo 10, versículo 20, que diz assim: ao Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e a ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Então, a gente vê que havia uma previsão. Agora, se a lei previa o juramento, qual o propósito desse juramento? E esse é a pergunta respondida pelo nosso segundo subtópico, que eu já quero também pedir, então, à professora Magnólia, para trazer aí a sua consideração a respeito desse subtópico. Bom, meus irmãos, como já foi dito pelos irmãos, né, o juramento estava instituído pela própria lei, então, deveria ser um ato solene da pessoa, do adorador. Esse deveria ser um ato solene. O problema, como o nosso irmão Ítalo já colocou, já trouxe, é que o juramento, as pessoas elas vão reinterpretando a palavra ao seu bel prazer, ao seu interesse. Então, se fazia um juramento, aí os escribas, eles instituíram uma forma, uma estratégia que poderia ser quebrado o juramento. Então, foi isso que Jesus condenou, que não se pode ter dois pesos e duas medidas, que o juramento não poderia ser quebrado. Inclusive, quando Josué fez o pacto, que era proibido com os... e o irmão Ítalo, inclusive, também já colocou um exemplo aqui, né? Quando ele fez o pacto com os gibeonitas, ele não deveria ter feito o pacto, ele fez porque foi enganado, mas depois ele tinha que cumprir o pacto, porque foi um juramento. Então, foi um compromisso. O juramento era um pacto entre duas pessoas ou mais, ou entre dois reinos, por exemplo, e se celebrava, e se celebrava no nome do Senhor. Então, não se poderia fazer e por qualquer motivo quebrar, de forma nenhuma. Por isso que Jesus, ele diz aqui, o que era que eles diziam? Eles diziam, como nos traz a própria lição, que é bem interessante, a estratégia dos escribas e dos fariseus. Eles diziam que alguns juramentos poderiam ser quebrados, e que não é verdade. Então, era isso que Jesus estava dizendo que não deveria acontecer. Eles não poderiam estar jurando, usando o nome do Senhor em vão, fazendo juramento, e depois quebrando esse juramento. Seria usar o nome do Senhor em vão. Isso é muito sério, né? Porque, como a gente já disse até no início da lição, a palavra ela tem a validade, sim, ela deve ter a validade. E a gente também é medido pelas nossas palavras, pela nossa vida, pelas nossas palavras, pelos pactos, e que a gente precisa ter esse cuidado de preservar esse pacto, né? Como nos diz aqui a própria lição, foi contra esse tipo de procedimento que Jesus ele recomendou que não se deveria fazer juramento. Não é que ele estava contrariando o que estava na lei de Moisés, não. Porque Jesus não veio para desfazer a lei, ele veio para cumprir. Né? Agora, o que ele estava condenando era a prática ilegal de se fazer um juramento e depois, não, porque eu mudei aqui de interesse, eu não quero mais quebrar o juramento. Né? Então, todo juramento ele tem que ser preservado, ele tem que ser não pode ser quebrado no Antigo Testamento. E Jesus ele disse assim, não precisa de um juramento, a própria palavra, o crente deve ser sim, já estou entrando no outro tópico, viu? Sim, sim, não quer dizer honesto nas suas palavras, firmes, né? Para não ficar aquela história de que vai e que volta, é hoje, não é amanhã, e isso é muito ruim, né? Dá uma certa insegurança. Então, nós temos um compromisso como cristãos de sermos diferentes e mostrar a diferença nesse mundo diante dessas situações. Maravilha. Pegando um gancho no que a professora falou,
eu estava estudando essa revista e vendo algumas coisas interessantes. A lei foi dada por Deus, a Bíblia vai falar, Paulo fala isso lá em Gálatas, como um aio, né? Ou seja, ela veio com valor pedagógico, ela veio para ensinar alguma coisa. E ela era transitória, né? O escritor aos Hebreus vai dizer que ela era sombra das coisas, né? Ou seja, ela mostrava uma silhueta daquilo, digamos assim, que é a essência do que Deus queria para o ser humano. Então, observemos, os escribas e fariseus, nas suas tradições, eles começaram a criar, digamos assim, artifícios para, de alguma forma, burlar a lei, né? Ou seja, a lei ela permitia que o juramento fosse feito, mas, conforme já foi falado pelo pastor Ítalo, e inclusive está na lição lá em Números, capítulo 30, versículo 2, aquele que jurava, ele estava comprometido em cumprir a sua palavra. Então, o juramento ele tinha por finalidade fazer o quê? Validar o poder da palavra, né? Ou seja, quando alguém falasse, ela deveria ser tão comprometida com o seu falar, né, que eu daria crédito a isso. Então, a lei ela se via como isso, o juramento ele tinha essa finalidade. Porque a necessidade de juramento ela se dá quando há uma suspeição da palavra, quando eu não confio na palavra. Então, a lei queria desenvolver uma fidelidade tal do homem à palavra, a ponto de que, se ele falasse, ele deveria cumprir. Aí vem Jesus dizendo assim, olha, não jureis pelo céu, não jureis pela terra, não jureis nem sequer pelo fio do cabelo seu. O que é que Jesus está querendo dizer? Olha, você não pode empenhar aquilo que você não tem condições de pagar. Como é que você vai jurar por uma coisa que você não tem domínio sobre ela, né? E isso já demonstra também um outro aspecto, que é o aspecto de nós nos enxergarmos como criatura, né? Alguém que está sujeito a Deus e a toda a sua criação, né? Então, como é que eu vou jurar por algo que eu não tenho controle? Como é que eu vou trazer algo para ser fiador meu se aquilo não me pertence? Então, era mais ou menos isso que Jesus estava querendo dizer. Mas os homens banalizaram tanto o juramento que eles juravam por qualquer coisa que estava até fora da sua capacidade de fazer, mas eles não estavam comprometidos. Porque, segundo a essência rabínica, o segundo ensinamento rabínico, se você não jurasse pelo nome de Deus, você poderia jurar por qualquer outra coisa que, se você descumprisse o juramento, teria problema. E é essa prática que Jesus vai condenar. É essa prática que Jesus vai condenar e restaurando a essência da lei. Porque Jesus trabalha com os valores, com a essência, com os princípios da lei. Os princípios da lei, no que tange ao juramento, era tornar a sua palavra confiável. E é isso que Jesus quer dos seus discípulos. Então, essa é a primeira questão, professor, que você deve pontuar com o seu aluno, deixando isso bem evidente que realmente o que era a questão do juramento, que Jesus não estava tão somente negando o juramento por negar, mas Jesus estava querendo trabalhar, na verdade, era a essência, os valores dos seus discípulos. Ou seja, se eu for tão comprometido com a minha palavra, eu não preciso jurar por nada, porque ela terá uma credibilidade tal que me recomendará. Pode falar, pastor. A palavra, ela tinha um peso tão grande, né, no costume e na tradição antiga, que a declamação da bênção proferida por Isaac, ela foi irrevogável. Ou seja, Jacó, né, se passou por Esaú naquela situação, né, vestiu aquela roupa ali, fabricando um pelo que ele não tinha, e Isaac declamou a bênção da primogenitura. E depois Isaac foi alertado de que foi enganado. E quando Esaú chegou, ele disse, meu pai, a situação foi essa, narrou, disse o que aconteceu. Ele disse, declame para mim a bênção, e Isaac disse, não, a palavra já foi empenhada. Então, peso da palavra, né, à luz de uma interpretação correta dos ensinamentos que Deus deixou, né, para o seu povo. Perfeito. É exatamente isso. Pode falar, professor. Estava previsto também na lei a punição para quem quebrasse o juramento, né? Era uma coisa muito séria, que é o empenho da palavra. Infelizmente, com o tempo, até porque o pecado também vai se multiplicando, as pessoas começam a desprezar isso, e aí Jesus, quando chega, ele vai combater esse tipo de prática, né? Eles começam a interpretar, no caso dos fariseus e escribas, ao seu bel prazer. Eu vou jurar por qualquer coisa, porque se não der certo, eu quebro aqui. E era isso que, como o pastor já falou, pastor André. Mas a gente vê isso muito na nossa vida cotidiana hoje,
a prática da sociedade pós-moderna e que nós, como cristãos, precisamos ser realmente diferentes, como nos ensina a palavra de Deus. Pastor, antes de passar, eu devolvo para o senhor já a oportunidade, mas se eu fosse trabalhar na classe lá, para me fazer assim, um resumo do propósito da lei, eu colocaria o que valeria a pena talvez a gente abordar de forma mais abrangente com os alunos. Primeiro, é que refrear a malignidade humana, porque o juramento ele dava credibilidade. Então, ele servia para refrear as inclinações humanas terríveis, né, de você mentir, de você ser injusto. Então, ele servia para refrear a maldade, como também ele servia para limitar a questões sérias, ou seja, evitar banalidade. O juramento ele não foi criado com o propósito de ser banal, né, de ser qualquer coisa. O juramento ele foi criado por Deus para questões específicas e seríssimas, para justamente dar às pessoas, às consciências, né, paz no momento em que houvesse aí uma necessidade de uma decisão. O juramento que traria paz, porque ele era limitado a questões sérias. Pastor. É interessante. Só para finalizar esse primeiro tópico, pastor Ítalo, irmã Magnólia, eu quero relembrar aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, né, já citando, né, o Antigo Testamento, quando ele diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, porque a verdade está em Deus. E todo homem, por natureza, o homem carnal, o homem que não tem uma experiência de novo nascimento, ele é inclinado à mentira. E a gente sabe que o pai da mentira é o diabo, né? Tanto que Jesus vai falar lá em Apocalipse que os mentirosos ficarão de fora. Então, quando a gente fala do juramento, a gente está falando do empenho da palavra, significa dizer o comprometimento que o cristão tem que ter com a sua palavra. E aí, nós vamos passar para o tópico 2, né, que está até baseado no versículo 37, que é o nosso textual, que diz assim: seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. Ou seja, Jesus está falando com seus seguidores o seguinte: olha, você tem que ter um comprometimento tal com a verdade, tal em ser verdadeiro, que a sua palavra, por si, ela já deve ser suficiente, né? E é muito bom, queridos irmãos, querido professor, quando a gente vê que a palavra, a nossa palavra, ela tem credibilidade, né? E o poder da palavra, veja como o poder da palavra é algo tão surpreendente. E eu lembrei aqui, pastor Ítalo, irmã Magnólia, quando aquele centurião lá de Cafarnaum, ele chega para Jesus e pede que Jesus cure seu servo, e ele diz: olha, apenas uma palavra, teu servo sarará. Por quê? Porque olhando para Jesus, eles tinham uma integridade tal que, se Jesus falasse, ele está curado, eles criam piamente que a palavra de Deus tinha poder para curar. Então, ora, a Bíblia fala assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Paulo vai dizer: sede meus imitadores como eu de Cristo. Né? Jesus vai dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, qual é o perfil do comprometimento que o cristão tem que ter com a sua palavra? O mesmo padrão, o mesmo comprometimento que Jesus tinha com a sua, né? E aí a gente entra no segundo tópico, que eu quero abrir também aqui, para vocês comentarem esse segundo tópico, né? Nossas palavras devem ser sim, sim, não, não. Quem começa? Eu vou deixar à vontade agora. Pode começar, pastor. Uma coisa muito interessante nessa lição, quando eu estudava a lição, e eu estava lembrando que, assim, hoje se valoriza tanto a inversão dos valores é uma coisa, assim, terrível, né? E há uma valorização, inclusive, da mentira, não é? E as pessoas, infelizmente, consagram o dia, por exemplo, o dia 1º de abril como o dia da mentira. E isso é consagrar ao inimigo das nossas almas, é Satanás, que a Bíblia diz que é mentiroso e pai da mentira. Então, nós, como cristãos, não existe mentirinha, nem de brincadeira, porque mentira é mentira e a verdade é a verdade. Então, todo o nosso falar, todo o nosso agir, todo o nosso posicionamento deve ser verdadeiro, mesmo que isso traga consequências que às vezes nós não queremos, mas precisamos sim, porque Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós, como cristãos, como seguidores de Cristo, precisamos nos espelhar no nosso Mestre, falar sempre a verdade, usar sempre a verdade. Muitas vezes, essa verdade
pode ser dolorosa, mas ela precisa ser sempre a nossa palavra, ser verdadeira, ser honesta, ser sincera. Não, a gente precisa, por exemplo, se eu sou uma pessoa que posso pregar a palavra, que posso, ou que canto louvores na igreja, mas se as minhas palavras não são honestas, não são sinceras, não são verdadeiras, nada vai adiantar o meu fazer na igreja, porque o meu testemunho para as pessoas com as quais eu convivo, se elas não têm segurança naquilo que eu falo, porque se eu não sou conhecida ou reconhecida por falar a verdade. Então, é muitíssimo importante esse falar, que deve ser acompanhado de atitudes sinceras. A gente não pode falar uma coisa e viver outra, mas a gente precisa, era isso que Jesus estava dizendo, tem que ser sim, sim e não, não. Né? Então, isso não é muito fácil de fazer, principalmente na sociedade que a gente vive hoje, que há uma inversão de valores. Mas a gente que é crente é diferente, porque a gente é sal e a gente é luz. Né? Essa lição é realmente, toda essa lição é muito boa para a nossa edificação, para a nossa transformação no mundo pós-moderno, que a gente precisa fazer a diferença. Maravilha. Pastor Ítalo. Realmente quem precisa viver jurando diariamente é caracterizado pela mentira. Né? Um mentiroso ele precisa sempre recorrer a alguma ação exterior para dar validade e credibilidade que ele já perdeu. Então, quando Jesus está nos trazendo a lição, né? O que aconteceu, irmãos, é que, na verdade, essas reinterpretações, essa interpretação carnal, esses subterfúgios, eles criaram a cultura da mentira, né? Ou seja, de forma explícita, os fariseus ali naquela época, a gente está tratando deles, mas já vem bem antes, eles colocaram no imaginário das pessoas que você poderia burlar. Então, ele criou o ambiente da mentira. Então, por isso que os juramentos, tanto que eu tenho aqui na lição, no subsídio, eu gostaria de citar, que eles juravam pelo céu e pela terra, porque, segundo a palavra de Deus, os céus e a terra passarão. Então, se o céu e a terra passaria, não seria uma boa testemunha. Então, o juramento também passaria, porque o céu e a terra não estariam lá até o fim para declararem o juramento que foi feito. Então, quando Jesus nos dá, de forma simples, clara, a indicação do que é o comportamento do cristão no reino, seja eu posso falar sim, não, ele nos dá aí uma grande responsabilidade, né, do empenho da palavra, e nós precisamos realmente vigiar muito antes de dizer sim ou não. Ele nos deu ele nos faz refletir, para que a gente não viva jogando nossas palavras ao vento, né, e esquecendo que as nossas palavras têm um peso. Se a gente for olhar isso aí à luz do Salmo 15, o juramento lá do salmista, ainda que você empenhe a palavra com dano seu, não muda. O que hoje na nossa sociedade é uma coisa do outro mundo, uma questão como essa, uma questão ética dessa, bíblica, né? Você pode dar aqui a sua palavra hoje. Se você for sofrer prejuízo por causa daquela palavra, ela é retirada imediatamente, né? Na minha profissão, eu sou corretor de imóveis e trabalho que queira ou não, com venda. E quem trabalha com venda hoje na nossa sociedade, até nos processos aí de formação de coach, você trabalha com muito sofisma, com muito argumento, com a arte do convencimento, né? Essa arte de convencer, ela vem bem antes da nossa sociedade, mas ela foi muito, ela ganhou um poder muito grande, né? Na era que nós estamos vivendo, nessa era de pós-verdade. Essa era de pós-verdade, ela é caracterizada justamente pelo abandono da verdade. Nesse sentido, o que vale não é a realidade concreta, é o sentimento que é empregado àquela narrativa, né? Por isso que a irmã Magnólia falou de fake news, e ela ganha esse aspecto muito forte nessa era de pós-verdade, em que a verdade objetiva ela não é levada em consideração. O que é levado em consideração é o sentimento, né? O sentimento, a narrativa.
Então, isso aí tem prosperado na nossa sociedade, né? Uma pessoa que se conhecer é uma pessoa com uma ferramenta muito grande de poder, né? Mas o Senhor Jesus, ele está tratando aí de uma ética diferente, né? De uma ética que ela não foi manchada com as injustiças do mundo. A ética do céu, né? Em que a verdade é quem liberta, que a verdade a sua fonte é Deus, né? Diferente da mentira, que o pai da mentira é o diabo, e ele está nos dando, nos lembrando, nos ensinando a nossa responsabilidade no falar, seja sim ou seja não, porque é muito complicado um crente quebrar a palavra. Todos nós já quebramos um dia. É uma reflexão que precisamos fazer, pedir perdão ao Senhor, reconhecer as nossas faltas e pedir o aperfeiçoamento do Espírito Santo. Mas isso nos traz uma responsabilidade de, como luz do mundo e sal da terra, nós estamos testemunhando, nós declaramos Deus ao mundo através das nossas vidas. John Wesley, certa vez disse, os irmãos sabem, né? Que muitas vezes a Bíblia que o mundo vai ler é a vida do cristão, né? Não são as páginas das Escrituras, mas a vida do cristão. E nós somos essa Bíblia viva que o Senhor chamou. Por isso a importância de que os nossos discursos sejam embasados totalmente nas Escrituras. Sim, perfeito, né? E aí a gente já passa para esse terceiro tópico, dentro dessa que o pastor Ítalo falou, que é exatamente isso que ele já adiantou sobre a questão da honestidade com as nossas palavras, né? E realmente ser honesto sempre com as palavras não é fácil, né? Mas a ética que o Senhor espera de nós enquanto discípulos que somos. Eu lembro que eu tinha um chefe que eu atendi a ligação, que era um fornecedor querendo falar com ele, e aí eu me reportei a ele, né? Disse que tinha alguém na ligação, ele perguntou quem era, eu disse quem era, e aí ele falou assim, diga que eu não estou. E aí eu olhei para ele e falei assim, eu não posso fazer isso porque eu sou crente. Aí ele olhou para mim e disse, então diga que eu não posso atender agora. Eu disse, senhor. Aí eu fui e disse que eu não podia atender agora. Aí depois ele olhou para mim e eu, né? Mas é muito difícil, principalmente, pronto, é um pedido, né, feito pelo chefe. Como é que você vai reagir diante desse, né? Porque às vezes a gente é infiel com os nossos valores e terceiriza a responsabilidade. Tem aquela síndrome de Adão, né? A culpa não é minha, a culpa é da mulher que tu me deste. Então a gente tem que realmente mostrar valores. Por que ele não me repreendeu, o meu chefe? Porque ele viu que eu estava sendo coerente com as minhas atitudes, né? Se eu fosse uma pessoa que vivesse enganando, mentindo, né? Quando eu falasse para ele, ele disse, não, mas outro dia você fez isso, outro dia você mentiu assim. Então a gente tem que procurar viver uma vida de correção, porque isso realmente nos recomenda. Nós precisamos ser honestos com as nossas palavras. E a nossa lição vai exatamente trazer esse desafio para o aluno, né? Nós devemos ser honestos com as nossas palavras, né? Interessante que a própria Bíblia o comentarista, eu queria que o senhor comentasse isso, o irmão Magnólia, ele traz um exemplo do cotidiano, do dia a dia, que podemos passar, qualquer um de nós, até porque a gente está falando sobre a seriedade da palavra, e a gente faz afirmação, a gente que prega, nós fazemos muitas afirmações, nós que ensinamos, nós que vivemos o dia a dia na igreja, fazemos muitas afirmações, né? Então, ele usa aqui o exemplo do apóstolo Paulo em relação, né, à viagem. Como é que o senhor vê isso, pastor? Sim, bem interessante, foi bem interessante. Na verdade, pronto, então vamos lá analisar essa questão de Paulo. Paulo havia intencionado voltar a Corinto, né? E ele manifesta esse seu desejo para com aquela igreja, só que depois ele não conseguiu concretizar a sua intenção por motivos que foi além das suas, digamos assim, que não estava dentro do seu planejamento original. Mas o que a gente observa, e aí Paulo traz a baila a seguinte informação para os coríntios, olha, parafraseando, quando eu prometi, a minha intenção era essa, né? Agora, aconteceram fatores externos que me impediram de cumprir com a minha palavra. É interessante, foi bem colocada a sua colocação, pastor Ítalo, porque Paulo ele não disse que ia sabendo que não iria, ou seja, ele não banalizou as suas palavras, muito pelo contrário, ele procurou ser honesto às suas palavras, né? Vai haver situações em que a gente, por exemplo, vai intencionar fazer alguma coisa e vai ser impedido por circunstâncias externas? Vai. Mas a minha conduta ela tem que ser tão ilibada a ponto de que, quando isso acontecer, não se questione, não se diga, ele já é acostumado a fazer isso. Olha, eu vou falar,
Quem, por exemplo, quem é pregador, quem é cantor, quem tem agenda, tem que se policiar muito nesse sentido, porque realmente, às vezes, pode acontecer de você assumir um compromisso e não honrar, né? Então, é importante a gente ser fiel, honestidade nas nossas palavras. As pessoas têm que olhar para nós, ver que nós somos comprometidos, empenhados com a nossa palavra. A colocação foi bem pertinente. Professora Magnólia, gostaria de tecer algum comentário sobre? Realmente, e assim, como o pastor colocou, né? No nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, nós estamos sujeitos a todas essas questões, né? Mas o mais importante é a honestidade com as palavras, é a sinceridade com as palavras. E uma coisa interessante que Jesus disse: eu sou a verdade, o Espírito Santo da verdade que habita em nós. Então, ninguém pode dizer que serve ao Senhor da verdade e que tem o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, e viver em mentira. Não é verdade? Então, assim, é muito importante a gente, e Jesus, lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, diz que engano nenhum, ele não pecou, Jesus não pecou, Pedro se referindo a Jesus, nem se achou engano na sua boca. Então, da mesma forma, nada, por mais que seja duro ou doloroso, a verdade é sempre o melhor em qualquer situação. Seja quando o chefe, como fez, poderia ser até um teste, né, com o pastor, para depois dizer, não, você mente, porque você mentiu, eu mandei e você mentiu. Como também em qualquer outra situação, seja qual for a situação, a honestidade nas palavras, a verdade é sempre o melhor caminho. Muito embora, às vezes, traga uma certa dificuldade, mas é o melhor, porque se nós formos fiéis, a Bíblia diz que Jó, ele era um homem reto. Fala também de Cornélio, que também era um homem reto diante de Deus. Então, eles passaram, no caso de Jó, que passou momentos difíceis, como nós sabemos, perdeu tudo que tinha, inclusive sua família, seus filhos, foi acusado, inclusive, pelos amigos que estava em pecado, mas ele sabia que ele não estava em pecado, e o Senhor foi glorificado na vida de Jó, né? Deus restituiu tudo a Jó, como nós, inclusive, já tivemos uma lição inteira sobre Jó. E Cornélio, que era também um homem temente a Deus, era um homem reto. Então, assim, é difícil do ponto de vista humano, pode parecer difícil, mas não é impossível, até porque nós temos o Senhor da verdade nas nossas vidas, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus, é quem nos ajuda, quem nos orienta, quem nos dá força e condições para vencer. Então, não precisa o crente usar de qualquer subterfúgio ou de qualquer mentira, porque um dia, se ele mentir, depois será descoberto e vai ficar envergonhado, não é verdade? É verdade, é verdade. Isso tem a ver com o que a gente está tratando nesse tópico que fala sobre a honestidade, né? Honestidade nas palavras. Quando fala de honestidade, o conceito de honestidade é aquilo que é reto, que é justo, que é correto, que é direito, que é plano, que não há variação, né? E assim deve ser o proceder do cristão. O cristão tem que ser exemplo em tudo. Paulo, escrevendo a Tito, ele diz assim, olha, em tudo seja exemplo, né? E ele vai dizer, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer assim, olha, ser exemplo dos fiéis, né? No trato, ou seja, na palavra. Então, a gente tem que ser exemplo em tudo. O verdadeiro discípulo de Cristo, né? Aquele que faz parte do seu reino, ele é honesto em suas palavras. Ele não vive e não tem uma procedência dúbia. Quando ele fala, se acredita, né? O crente sempre foi conhecido como uma referência, alguém de conduta ilibada. Essa é a percepção que se tem a respeito do cristão. E o Senhor, nessa lição, está nos chamando para isso, para que a gente realmente viva a tal ponto que as nossas palavras tenham créditos, né, onde quer que nós estejamos. E aí, volto a dizer, tudo isso que Jesus está falando tem a ver com a essência do reino, né, de ser sal da terra, de ser luz do mundo, de fazer a diferença, de fazer com que o nome do Senhor seja glorificado através do nosso comportamento, do nosso procedimento. Graças a Deus, a lição é muito boa, o assunto é muito atual, a gente pode inclusive, o professor pode, a título de dinâmica, até pesquisar na internet aí algumas fake news, daquelas, né, em contexto, daquela que a gente já viu tanta gente
tanta coisa que já foi dita e depois não se efetivou, né? Enfim, e levar para o seu aluno para mostrar como realmente hoje em dia a questão da palavra, a gente tem que ter muito cuidado, né? E aí eu já faço uma recomendação para você, professor, também, oriente o aluno também, a não ser um propagador de fake news, né? Para quê? Para que, inclusive, nas redes sociais, as suas postagens possam ter credibilidade, porque tem gente que posta tanta coisa, tem gente que não tem filtro, recebe, repassa, aí daqui a pouco que ele passa, ninguém está acreditando mais, não tem credibilidade, porque ele não foi, não teve um pouco de prudência, né? Não vigiou com relação às palavras, né? Eu já quero abrir aqui para o pastor Ítalo fazer suas conclusões, a conclusão da lição, as suas considerações finais, né? E depois a professora Magnólia. Eu vou, né, aproveitar na parte da conclusão, e ainda nesse último tópico sobre a honestidade, a palavra honestidade, ela, uma pesquisa, né, atributo de quem apresenta probidade, honradez, decência, pureza e castidade. São palavras que definem a honestidade. E uma palavra semelhante é dignidade. Então, por isso que Cristo nos dá esse ensinamento. Porque o salmista, no Salmo 51, o Salmo de Davi, quando Davi peca, ele vai pedir perdão, quando ele está se expressando de forma sincera. Se tem uma coisa que marca o Salmo 51, é a sinceridade. E quando Davi fala de sinceridade, ele vai olhar para o Senhor e no seu julgamento inspirado ele vai dizer, porque amas a verdade no íntimo. Salmo 51, versículo 6. Então, por isso, a importância da honestidade em nossas palavras. Tiago vai dizer que o homem que não tropeça em palavra é varão perfeito. Aquele que consegue refrear sua língua, refreia todo o seu corpo. Então, a reflexão que nós precisamos fazer a respeito disso é que nós temos uma grande responsabilidade e que quando nós errarmos, precisamos ter aí a consciência de reconsiderar e de reparar o dano. É próprio do cristão também ele reconhecer as suas faltas, né? A perfeição que o Senhor exige de nós não é uma perfeição total, é o amadurecimento. E o estágio de amadurecimento, ele também está incluído nele o reconhecimento das fraquezas. Então, na hora da aula, a gente também não pode, e juntamente com os professores, com os nossos alunos, entender que esse nível de perfeição será alcançado. O proverbista Salomão vai dizer, não sejais demasiadamente justo, ou seja, esse nível de padrão ele pode ser legalista, ele pode querer embutir na mente das pessoas um padrão que é inalcançável. Em algum momento nós iremos errar, mas que esse erro não seja deliberado, que ele não seja planejado, que ele não seja dentro da nossa consciência por uma conveniência, mas que ele realmente seja um erro de alvo. E que quando ele aconteça, ele possa ser reparado honestamente, como Davi reparou o seu, olhando para o Senhor e vendo que o Senhor ama a verdade no íntimo. Muito obrigado pela oportunidade. Deus continue abençoando a irmã Magnólia, o pastor André e os amigos Amém. e irmãos do nosso podcast. Amém. Professora Magnólia. Graças a Deus, né, por essa lição abençoada, por esse momento de diálogo, de aprendizado, como já foi dito pelo nosso irmão Ítalo. Nós ensinamos o que a palavra de Deus está nos ensinando, não significa dizer que somos perfeitos, né? Mas a Bíblia diz que a luz do justo vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Tropeçamos, erramos, e o mais importante, como já foi dito, é reconhecer o erro e procurar não cometer, não é mais. Não viver, porque o crente ele não tem prazer em viver no erro, em viver no pecado. Ele peca, ele erra porque erra o alvo, porque ainda estamos na carne, vivemos submissos, né, neste mundo, mas a nossa natureza submissa a Cristo, ao Espírito Santo que habita em nós, é quem nos ajuda, o Espírito da verdade, a nos aperfeiçoarmos diante de Deus. Ele vai trabalhando em nós, vai modificando segundo a sua vontade. O mais importante de tudo isso é a gente ser sempre honesto nas palavras,
quando errar, pedir perdão, não tem nenhum problema, né? O mais importante é sermos sinceros. E o pastor Ítalo lembrou muito bem de Davi, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas de uma vez só. Ele cometeu um adultério, ele cometeu um assassinato, e foi um assassinato proposital. Se fosse no julgamento hoje, eu não sou da área de direito, mas seria um crime julgado com a sentença bem rigorosa, porque foi proposital. Porém, o mais importante é que ele reconheceu o seu erro, foi para a presença de Deus. Então, assim, por mais que seja doloroso, a gente precisa reconhecer quando a gente errar, ir na presença de Deus, se precisar reconciliar-se com alguém, chegar e se reconciliar, falando sempre a verdade. E uma coisa importante que o pastor André colocou aqui, a gente ter muito cuidado no que a gente recebe nas redes sociais, seja no WhatsApp, seja no Instagram, seja no Facebook, porque muitas mentiras chegam, né, em formas de fake news, para a gente não estar repassando, divulgando, às vezes a gente não olha nem o que é, divulga, repassa. E aí era algo que pode prejudicar a vida de alguém, é uma fake news, e depois a gente pode até não ter sido intencional da nossa parte, mas a gente contribuiu para prejudicar a vida de alguém. Isso é muito sério, né? Então, que o Senhor nos ajude, que Deus nos dê da sua graça, da sua sabedoria, e que nós possamos aplicar o que a palavra de Deus nos ensina. Que o mais importante da escola bíblica dominical é aprender a palavra e viver, trazer para a nossa vida, na nossa vida pessoal, porque a palavra de Deus ela vai nos transformando segundo a vontade de Deus e cada vez mais segundo nos aperfeiçoando para que a gente possa refletir a luz, como luz que somos, né? Que nós refletirmos a luz de Cristo na nossa vida e para os nossos semelhantes, e o sal, né, do tempero, nem tanto e nem tão pouco, tem que ter o equilíbrio, não pode ser demais, porque fica como um fariseu, um escriba da época de Jesus. E outra coisa, já pensou uma comida salgada, ninguém suporta comer e adoece, não é? Do mesmo jeito, Jesus queria dizer isso, que a gente tem que ter o equilíbrio, tem que ser na medida certa. Então, que o Senhor nos ajude e nos abençoe, a cada professor, a cada aluno, que possamos crescer e ser edificados na presença de Deus. Muito obrigada ao pastor André, ao pastor Ítalo e aos nossos pastores, ao pastor Reinaldo e à direção da nossa igreja, pastor Martim, pela confiança. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Maravilha, graças a Deus. Eu quero agradecer aqui ao pastor Ítalo, a irmã Magnólia, agradecer a Deus esse privilégio que ele nos concede poder estar aqui interagindo num assunto tão relevante quanto esse. Nós vivemos numa sociedade cuja inversão de valores é algo aceito com muita naturalidade. O brasileiro é aquele cidadão que gosta de se dar bem em tudo, né? Que gosta de se dar bem lesando os outros, contando uma inverdade. E nós precisamos impregnar nos nossos alunos os valores do reino, né? Porque assim nós estaremos crescendo em graça diante do Senhor, até que alcancemos a estatura de varão perfeito. Quero agradecer a Deus, a você que esteve conosco no EBD em Síntese Podcast, programa esse da Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, que tem como pastor presidente o nosso pastor Martim Alves da Silva, e programa sobre a responsabilidade do DENEC, Departamento de Educação Cristã, que é dirigido pelo nosso pastor Reinaldo Dilo, também, a quem eu quero também externar nossa gratidão. Mais uma vez, obrigado, pastor Ítalo, obrigado, professora Magnólia, e se Deus nos permitir, estaremos de volta comentando uma próxima lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E você que ainda não é aluno da Escola Dominical, eu deixo aqui a recomendação. Ame a Escola Dominical, frequente a Escola Dominical e você tende a crescer muito em conhecimento e na graça de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.